quantos anos a Gigica tem e o baby foi planejado? Voltei acompanhada. O bebê mexe muito quando a Rai conversa com ele. Gente, não para. Eles saíram aqui da sala, eu ajoelhei, orei, louvando a Deus e pedindo pra ele guardar aquela dia. Eu fico até emocionada. Porque foi muito forte, assim. Falei, nossa, tô com muita fome, hein? Não uso calça jeans, gente. Eu não tô brincando, eu chorei por 3 dias de felicidade, mas de despedida também, daquela versão da nossa amizade. Exato. Aff. Você vai fazer chorar. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor agora. Não tenho a menor dúvida, gente. Não tenho a menor dúvida em momento nenhum disso. Ai, Pedro Augusto. Eu falei, Ele tava todo arrumado, né? Que a gente tá achando que descobrir ele queria acordar. Vai. E no dia 21 de novembro de 2023, o Augusto nasceu forte, saudável, com 3,8 kg, para a glória de Deus e para a alegria da nossa família. Olá, pessoal, tudo bem, meus amores? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje com convidados ilustres. A Gigica. Voltei. E voltei acompanhada. Que está grávida do nosso baby, o primeiro baby da família, né, Sim, amiga? sim. Que responsa! Das duas famílias. A primeiro neto da sua avó. Exato, da minha mãe. Muito louca. É o primeiro neto dos meus pais e o primeiro e neto da sua mãe. da minha mãe. A gente abriu uma caixinha de perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês poderem interagir com este momento. E aí eu vou fazer algumas perguntas pra Gica, tá bom? Amiga, eu acho que faz sentido a gente começar pela descoberta e tal. Eu tenho muita curiosidade quando assisto vídeos de gravidez, né? Então, a Fernanda perguntou, ela usava algum método contraceptivo? Não usávamos. Não usava. Mas a gente se prevenia de outras formas, né? Das formas naturais. Funcionou bastante. Vamos desenvolver um pouco mais? Você tomou anticoncepcional por muitos anos. Tomei, Vocês desde já estão novinha. juntos há quanto tempo? A gente tá junto há 9 anos. E aí eu tomava anticoncepcional desde novinha, desde o primeiro ciclo quase de menstruação, porque eu tinha um fluxo muito alto. E, enfim, passei períodos de tomava anticoncepcional, não tomava, desde que a gente tá junto. E aí agora fazia uns 4 anos, eu acho que eu não tomava anticoncepcional. Voltei a tomar, mas assim, por 2 meses. Pouco tempo. E aí, depois a gente não tava tomando mais. E usava o método de barreira, né? De modo geral. Exato. Fazia algumas... Eu tô indo Malabarismo, né? Vocês sabem. A Mila perguntou quais foram os sintomas iniciais. Nossa. O que te fez identificar que você estava grávida? Cara, atrasei. Foi isso, na verdade. Eu 2 semanas antes, mas nesse mesmo papo que a gente teve nessa mesma época de voltar a tomar remédio quando minha menstruação viesse, eu tava com muita fome. E eu geralmente não sou uma pessoa que tem esses episódios de muita fome assim. E aí eu brinquei, tava na minha sogra, falei, nossa, tô com muita fome, hein? Será? Não, mas sempre brincando. Não, imagina que a gente imaginava que era sério. E foi só, mas depois que eu descobri assim, eu não tive grandes sintomas. Você teve um pouquinho de enjoo. Tive um pouquinho de enjoo, cansaço, sonolência. Que você não é de dormir. Foi o sono. Vocês podem ver que eu sei mais da gravidez. Exato. Eu tô esquecida. Ai, verdade. Lembrei que eu estou esquecida. Exato. Então eu ia contando, mas agora, eu fico, será que eu tive sintoma? Acho que não. Só quando eu vi, eu tava aqui. Dormia por 12 horas durante o dia. E como soube? Como foi o momento? Você estava sozinha? Você já contou pro Joe, pro
seu marido? Essa foi a Simone que perguntou. Eu tava atrasada 2 dias, e aí eu tava viajando, tava na casa da minha mãe. E quando a gente voltou pra nossa casa, eu falei assim, eu vou chegar em casa e vai ter descido, enfim, tá tudo certo, não vou preocupar o Jonatas. E aí, quando eu cheguei em casa, não tinha descido. Geralmente eu converso com a minha mãe, né? Falo, tô de TPM, vai descer, alguma coisa assim. E aí, eu não tinha falado nada pra ela e ela veio me perguntar. Falou, nossa, mas não veio ainda? E eu já tava por dentro, tipo, putz, não veio faz 2 dias. E 2 dias não é um grande atraso pra muitas pessoas. Sim. Mas pra mim, eu sempre fui muito regulada. Então, eu sabia exatamente o dia que descia. Eu sabia o horário. Tipo, de manhã vem todo mês e tal. E aí, falei pra minha mãe, mãe, nada a ver e tal. Normal. Nem cria expectativa e tal, porque minha mãe sempre quis muito. Na hora que cheguei em casa, não tinha descido. Aí eu chamei o Joe e falei pra ele. Falei, amor, acho que é melhor a gente fazer um teste só pra eu não ficar preocupada. Sim, né? Por causa dos cuidados que tem que ter no começo da gravidez. Exato, eu tava com vontade de comer comida japonesa. E eu falei, não, vamos fazer só pra não ficar preocupada, né, e tal. E aí, na hora que eu falei, ele já falou, tipo assim, putz, eu acho que é. E aí, enfim, fui na farmácia, mas assim, foi a primeira vez que eu fui séria, mas eu também não tava esperando, né, acho que a gente não espera quando você não tá programando, assim, né. E aí, não fiz suspense, não gravei, nem nada, porque eu cheguei em casa, tipo assim, xixi da noite mesmo, que o povo fala que é melhor fazer de manhã. Super grave. Exato, fiz e ele tava na minha frente, assim, eu vi o primeiro risquinho e gritei, não tô. E aí subiu o segundo. Você nem gravou? Aí eu falei, não, nem pensei. Não eu falei, tinha vou gravar à expectativa, toa. né? Aí eu fiquei em choque já. Nossa, foi uma doideira. Nós dois ficamos em choque, mas felizes, assim. Muito engraçado, aquele momento é muito bom. Eu amei essa pergunta. Tem muito receio em relação à mudança do corpo, que é super natural nessa fase. Tá linda? Ela falou com interrogação, mas acho que ela quis dizer, tá linda. Obrigada. A gente conversa muito sobre esse assunto, né? Sobre Sim. como... Antes de você responder, eu quero dar um ponto nesse sentido sobre como a gente realmente a trata como se isso não fosse uma coisa natural hoje em dia, né? A gente tem essa pressão que nós colocamos em nós mesmas, as redes sociais colocam, né? Não só porque a mulher, ela é super magra, atleta, e teve o bebê e volta super magra. A gente vê o que é uma perspectiva coletiva, uma expectativa em relação à maternidade em si. Não é a culpa dessa pessoa em questão, sabe? Não é uma pessoa, mas a perspectiva coletiva sobre a maternidade, sobre o valor e a mudança que isso tem na sua vida, né? Não tive medo, não. Não vou dizer que não é diferente, porque você vê seu corpo mudando muito. São muitas mudanças que acontecem, mas muito mais... Como posso dizer? Eu acho que tudo que é externo, a gente vai se acostumando mais fácil. Porque foi igual a gente tava conversando ontem, a gente tava lá e eu falei assim, nem acho que tá grande e tal. Você falou, como assim? Sua barriga não tá grande e tal. Porque pra gente, tipo assim, eu tô vendo todo dia. É progressivo, né? É progressivo, entendeu? Não tem uma coisa que, hoje eu acordei e eu tava com uma barriga enorme, não é assim. Mas o emocional, ele muda muito, assim, a gente fica muito abalado, e principalmente isso que você tá falando. Tem sempre essa questão de comparação, tem sempre alguém que vai contar que aconteceu tal coisa, que na época que você tá grávida, tá acontecendo algum problema, ou tá acontecendo, não, é porque eu não engordei nada, ou a minha outra... E aí, tipo, a gente fica em parâmetro de comparação o tempo inteiro, né? E esse é o erro. Esse é o erro, porque daí você fica com o emocional abalado e você começa a achar problema numa coisa que é totalmente natural e que vai acontecer com todo mundo, né? Mas não tive nenhuma questão, não, né? Foi bem tranquilo, assim. Não uso calça jeans, gente. Esse é o maior problema. Isso é meio doido, assim, tipo, roupa muda bastante. Eu mudei, pelo menos, né? Você meu acha? Jeito de... eu mudei. Meu jeito de me vestir e tal. Usava bastante Shortinho. Usava bastante calça e tal. E Mas hoje você sempre foi super fiel ao seu estilo. Você não usava muito vestido. Exato. Mas o vestido, tipo, caneladinho e tal, que você usa na vida que sai. Ó, Zero, todo um dos lugares que a gente vai, ela não engordou nada, né? Engordou a barriga, o peso da barriga. Sim. Mas a Gi, antes ela comia muito pouco, antes da gestação, né? Antes de engravidar. E depois da gravidez a gente tem um mega fiscal que não deixa ela comer nada. Eu ganhei. De errado, né? Meu marido virou fiscal também. Ela ganhou várias coisas, um bebê e um fiscal de alimentação saudável. E o que tem sido ótimo, porque segura as pontas em vários momentos, porque a gente tem vontade de comer um monte de coisa e sabe que não é saudável, né? Pra gestação. Mas o ponto pra você evitar essas coisas é muito mais sobre o bebê do que sobre as mudanças
que isso Sempre. pode causar no seu corpo, né? Sempre sobre o bebê. O bebê mexe muito quando a Rai conversa com ele. Gente, não para. É ele escutar a voz minha dela. voz. Ah, não é, não. Não, mas ele tá mexe. sempre mexendo. Ele mexe. Ele é um bebê bem ativo. Você tá vendo que a gente tá falando de você? Ele tava mexendo até agora. Ele é assim, às vezes eu quero gravar quando ele tá mexendo na minha barriga. E aí eu coloco pra gravar, ele para. Nada. Mas ele mexe bastante quando o Jonatas fala. É, o Jonathan é Acho que fala perto, acho que é a voz que ele tá familiarizado em casa, né? Até quando eu falo, às vezes eu falo, ai filho, mexe. Ele não mexe, eu chamo o Jonatas. Olha seu pai. A voz do pai já tá fazendo efeito. Exatamente. Eu vou chamar o seu pai. Nossa, você falou, olha o seu pai, eu ia falar, meu pai no Instagram fazendo pergunta. Nada a ver. Como o seu irmão lidou com a irritabilidade da gravidinha? Pergunta masculina. Você teve irritabilidade? Eu acho que não. Não. Tive, amor. Não teve. Não foi isso. Acho que fiquei mais sensível só, né? Eu não tive irritabilidade. Pelo contrário, deu uma acalmada boa nela a gestação, Muito. né? Eu era muito estressada antes e eu fiquei mais calma. E eu também fiquei mais. Tem gente que tem. Eu já vi vários relatos, porque a internet é um O mundo, né? mundo de relatos e possibilidades. Eu já vi muita gente que também fica com. Meio que raiva do marido ou ranço qualquer do coisa. marido. E eu não fiquei, eu fiquei muito apegada. Mais apegada ainda ao Jonatas. Eu era muito grudada, mas agora, tipo. Cadê o Jonathan? Exato. O tempo inteiro. Ele também. Ele sempre foi muito presente. Eles sempre são um casal 20, assim, né? Todo lugar que a gente vai, em todo ambiente social, todo mundo fala, nossa, eles são alinhados, né? Mas a gestação intensificou bastante isso. Quantos anos a Gigica tem? E o baby foi planejado? Planejado não, mas Desejado, muito sim. desejado desde o primeiro segundo que a gente descobriu. Em momento nenhum a gente teve nenhuma questão de ai, como vai ser minha vida, ou ai, não tava esperando isso. Apesar de não estar esperando. É, né? exato. No momento que eu descobri, era a coisa que eu mais queria, assim. Apesar de você não ter planejado, vocês não estarem planejando, como que era a sua abertura em relação a isso, né? Porque eu acho que isso também conta. Uma Sim. coisa é você não estar planejando e acontecer, mas como você via a gestação. Esse é um ponto importante. A gente sempre achou importante, a gente sabia que era uma coisa muito relevante, assim, mas a gente não tinha definido. Se e quando. Exatamente, era isso. Mas era um papo que a gente tinha sempre, nós dois, entre família, a gente sabia a importância de um filho e como isso era uma bênção de Deus. Então, assim que eu vi, eu já falei, caramba, não acredito, eu quero muito. Exato. Eu até recebi eu fiquei surpresa com a reação. Uma menina me mandou uma mensagem, ela tava numa situação complicada, talvez namorando, não me lembro exatamente, mas ela engravidou. E ela falou assim, Rai, eu estou desesperada, porque como que eu lido com isso? E eu respondi, lide como é, herança do Senhor. Exato. Não se compare com como as pessoas estão levando a própria vida. Não tenha uma expectativa diferente do que você tem em suas mãos. Porque a coisa mais preciosa que a gente tem é isso mesmo, né? Sim. A vida que o Senhor confiou para que a gente cuide. É uma bênção, é a herança do Senhor. Exato. Filho, é assim que a Bíblia trata os filhos. Todo o resto foi a gente que deformou a nossa percepção sobre isso. Todo o resto foi fruto da nossa mentalidade caída, né? Tinha uma pergunta antes. Quantos anos você tem? 28. 28. Bom, bem boa a idade para ter filhos, né? É bom. Não tô na adolescência. Finalzinho já. Finalzinho da adolescência. Quando eu engravidei, a Rai ficou vendo várias fotos nossas antigas. Tipo, Foi. uma coisa meio de Eu nostalgia. fiquei assim. mesmo. Nossa, eu chorei 3 dias. E aí a gente falou que eu parecia a amiga adolescente que tava grávida. Eu chorei por 3 dias. E quando ela me contou, eu não acreditei, né? A Giovana sempre é muito brincalhona. É sério. É muito sério. Tá bom. Então ela já tinha feito várias brincadeirazinhas. Tem uma coisa pra contar. E eu, Giovana, para. Nossa, tipo, anos, né, nesse cenário. E aí eu desci as escadas aqui. Ela tinha deixado... Eu tô resumindo muito a história. Ela tinha deixado uma cartinha. Tá aqui, depois eu mostro. Tinha deixado uma cartinha com a foto do bebê e um textinho. A titia... Você é a primeira pessoa a saber. A gente... Eu já te amo muito. Não sei o que. E eu... Ai, Giovana, para. Amiga, é muito sério. Você tá falando mal, sério? A gente também.
Não é verdade. Agora, não me faz de boba, Juro. Tô grávida. Não é sério. É sério. Eu tô toda Eu também, tô tremendo. Aqui eu falei assim, ela vai acreditar na minha cabeça porque eu nunca coloquei foto, pô. Eu ia inventar uma foto de um ultrassom. Acho que todo mundo acha que eu fui longe demais, né? E todo mundo, quando eu contei da família do Joe, porque eu brincava com eles, ninguém acreditou de primeira. E meu nome aqui em cima? Ué, deixa de mentira. Ué, essa é a história, né? Meu nome é mentira, né? Entrei. Ué, fica brincando com essas coisas aí, né? Coisa séria. Para de ser mentirosa. Pare, Jonathan. Parabéns. É verdade, É né? verdade. É? Mentira. E da minha família que eu nunca brincava, eu falei assim, ó, tem uma coisa pra contar. Eu já começava a chorar. É o Bruno? Ai! Não, vai aparecer alguém aqui, ó. Eu não queria mentir pra você, mas... Não, aqui não deu. Ela acabou com a emoção da família. Não acabou, não. Porque depois que eu acreditei, eu só acreditei, obviamente, depois que eu olhei pro Jonatas, né? Porque o olho dele estava deste tamanho, muito arregalado. Tipo, ele olhou assim pra mim, assim, ó. Tipo, é sério. Eles estavam... Tinha 4 dias, vocês descobriram? Tinha, foi muito Eles estavam rápido. muito em choque, assim, né? Era muito bom, mas... E aí, pronto, né? Eu desabei. Eu não tô brincando, eu chorei por 3 dias. Eles saíram aqui da sala, eu ajoelhei, orei, louvando a Deus e pedindo pra ele guardar aquela dia. Eu fico até emocionada. Porque foi muito forte, assim. E a gente entende que esse bebê também, ele é um marco, né? Essa história de... A gente fala brincando, é o primeiro neto da minha mãe, o primeiro... Mas, de fato, a gente entende que essa vida vem transformar a dinâmica e a perspectiva e as prioridades de todo mundo em volta, né? Sim. Dos pais, obviamente. Mas como a gente é muito unido aqui em casa, e sempre foi assim, também. Então, eu vou ser... Falaram que a Rai vai ser a tia mais babona. Não vou ser, não. Eu já sou. E ela também, assim que a gente contou, ela sentou no sofá com a gente, perguntou se a gente tinha orado, e aí ela orou com a gente, foi muito bonitinho também. Foi? Não lembrava. Que bom. Nossa, como vocês descobriram que estavam apaixonados? Então, 9 anos Atrás. Era uma vez, faz muito tempo. Mas foi... Como foi? Eu ia responder por você. Como foi? A gente foi construindo aos poucos, né? A gente tá junto há muito tempo, mas lá atrás a gente sempre foi mais cauteloso também. Eu sempre achei eles bem... Eu lembro uma vez que a gente foi na igreja, uma das primeiras vezes, ou talvez a primeira vez que a gente foi na igreja, com a Giovana, e o pastor perguntou, quem aqui quer ter filho? Eu levantei, todo mundo levantou e a Giovana ficou sentada. Aí acabou o culto, eu falei, viu, vem cá. Você lembra? Eu não lembro da gente ter conversado, mas eu lembro desse momento e eu lembro que você estranhou. Aí ela falou, que eu não sei, nunca pensei sobre isso e tal. Eu falei, não, você vai ter sim. Porque eu tinha medo dela falar assim, não quero, entendeu? Aí eu falei, Jonatas, vamos reavaliar esse relacionamento. Que engraçado, cara. Eu falei, viu? Cola. E aí o pastor fala, fechem os olhos, né? E eu fiquei assim, ó, com o olho aberto e fechado. O que ela vai responder aqui agora, né? Você teve muito enjoo? Não. Não, foi muito tranquilo, né? Eu fiquei chatinha pra comer no começo, mas acho que pelo histórico já não era uma grande fã de alimentação. Não era fã de alimentação. E aí eu... Alimentação limpa, né? Porque se você der exato. um lanche em batata frita, ela vai que vai. Eu não tive enjoo, mas eu fiquei tipo, não quero comer isso, não quero... Eu fiquei uma pessoa chatinha pra comer no começo. E depois eu entendi que não tinha que ser chatinha, que eu tinha que comer bem, porque... Por causa do bebê. Exato. E qual é o nome do bebê? Essa é a pergunta que mais tem aqui, né? O nome do bebê é Augusto. Augusto. Qual é o nome completo? Ixi, amor. Ops, vocês não gente não decidiram definiu. ainda? Não. Ok, não tem muitas possibilidades. Tem algumas possibilidades, então. Tem umas configurações pra gente testar ainda. A gente queria um nome que fosse fácil. A gente viu várias listas e anotamos em clássico. casa e escrevemos. Mas acho que quando a gente falou Augusto, foi um nome que casou muito bem. Tipo, soou muito bem pra mim.
pra ele também. E mesmo assim a gente ainda ficou alguns meses, tipo, vamos ver se é isso. Você tal. sonhou, né? Seu pai? Sonhei, Seu pai, exato. Eu pedi conversei com Deus e pedi pra que ele me desse um sinal. A gente queria muito uma confirmação, assim, né? Saber. Porque a gente acha que o nome é uma coisa muito importante, né? Claro. E aí eu sonhei com meu pai, que eu falava pra ele o nome e ele falava lindíssimo. E aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp, meu pai mora em outra cidade, né? Mandei no WhatsApp pra ele e falei, pai, o que você acha desse nome? E aí ele respondeu, lindo. Aí eu falei, caramba. Isso. Quando eu contei pra ele ficou super emocionado. Que assim. legal. E aí a gente ficou e decidimos, falamos, então acho que a gente tem o nome. É esse. E é lindo, é o meu favorito. Tô muito feliz também. Uma escolha muito boa. O que mais que eu quero saber? E quando vem o próximo? Tô brincando. Eu tô sendo a tia inconveniente, sabe? A mais inconveniente de todas. Tem que viver Mas vamos esperar etapas. nascer, né? Exato. Conta tudo. Eu acho que tem uma coisa que eu posso, né? Apesar de não ser eu a gestante, minhas amigas, cara, todo mundo é surreal mesmo, assim. Até a inquilina da minha casa tá grávida. É verdade. Todo mundo que tá me cercando tá grávida. Então eu tenho observado bastante coisa. Até na minha própria mentalidade, né? Quando eu fiz aquele comentário no começo do vídeo dizendo que a gente tem que realmente mudar as expectativas sobre a maternidade. E quando eu falo isso, não é pra ir pro extremo oposto. Não romantize a maternidade, por exemplo. Eu não sou a favor dessa frase. Eu acho que a gente tem que romantizar, sim, porque é um momento romântico, sabe? Sim. Mas no sentido de não pensar nem no pior cenário, nem num cenário em que nada acontece com você, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em viver um dia de cada vez. Não ficar ansiosa para que esse processo passe. Por exemplo, tem meninas que passam muito mal, né? Que tem bastante enjoo, dificuldade, mas viver esse processo e se apegar nas motivações. É uma vida. Você está gerando, é uma transformação no seu corpo e você está... É o seu sangue, são suas células, são os seus músculos, são dos seus tecidos que está se formando uma nova vida. Sim. E nada é mais poderoso, nada é mais grandioso do que isso, sabe? Então qualquer preço que se pague vale a pena. E eu também creio na palavra que diz que nós não recebemos nem problemas sequer, nem tentações ou problemas. Eu gosto de usar esse versículo nessa perspectiva, que nada vem até nós se nós não formos de fato capazes de suportar aquelas coisas. Sim. Então acho que a gente tem que colocar em mente essa coisa de viver um dia de cada vez, principalmente, né, inclusive nessa parte dos enjoos e etc, não se comparar e colocar e dar o devido valor ao que está acontecendo no seu corpo, né? Que é a coisa mais grandiosa que pode acontecer aqui nessa dimensão. A gente fala muito sobre isso e você procura muito conteúdo hoje em dia e fala sobre não se comparar, cada gestação é única e tal. Mas quando a gente tá vivendo aquilo pela primeira vez, a gente quer achar alguém que ou passou pela mesma coisa e deu certo, ou a gente fica se frustrando, pesquisando quando que isso vai parar, quando que eu não vou ter mais isso, quando que eu não vou sentir isso, assistindo os vídeos de trimestres, né, e tudo mais. E, cara, tem uma coisa que funcionou muito pra mim, que eu até falei pra Rai, eu faço isso até hoje, mas o meu tempo de rede social reduziu muito na gravidez, apesar de eu estar mais em casa, de eu ficar mais tranquila. Eu tinha momentos em que, quando eu tinha algum medo, e que são muitos, porque eu não tive enjoo, pode parecer que foi tranquilo o meu primeiro trimestre, mas teve muitos desafios. E a gente fica muito apreensiva. Então, cara, pensa que o que tá acontecendo com você foi determinado por Deus e aquilo tá acontecendo por um propósito. Exato. E vai passar, mas não tenta achar outras pessoas que estão passando outra coisa ou desejar que não estivesse passando por aquilo, né? Como se fosse um problema. Exatamente. O que eu tô vivendo é um problema e fulana não viveu esse problema. Não é pra porque olhar assim. Não pode ser assim, né? Não se comparar mesmo. E essa coisa de o alívio, o maná do dia, o alívio do dia, a misericórdia do dia, o descanso do dia, sabe? Contemplar as pequenas vitórias, assim. Se você passa muito mal, vê as horas que você ficou bem e se recupera pra estar pronto pra passar de novo, se for o caso, sabe? Exato. Mas pra lutar mesmo por isso, porque eu acho que eu acho que Deus ensina a gente nas dores, né? A gente aprende muito nas dificuldades. Enfim, eu acho que esse é um momento realmente de mudança completa de mente, né? De renovação completa de mente. Com certeza. E aceitar os processos torna isso muito mais leve e até mais bonito.
né, do que dolorido e sofrido. Sim. Ainda mais porque tá na barriga dela, né, e não na minha. Tô brincando. Pô, mas quando for na sua, eu vou poder te... Você vai poder me... Ai, eu te tive esse acalmar alívio. muito. Ah, e era isso que eu queria comentar também. Quando a Gi engravidou, ela comentou de ficar vendo os vídeos antigos nossos. Eu não tô brincando, eu chorei por 3 dias de felicidade, mas de despedida também, daquela versão da nossa amizade. Exato. Aff. Você vai fazer chorar. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor agora. Não tenho a menor dúvida. A gente não tem a menor dúvida em momento nenhum disso. Mas quando ela engravidou... Meu Deus, que eu tô chorando tanto. Nem tomei de TP. Quando ela engravidou, a gente tinha, tipo, cara, a gente virou uma deusa, assim. Era tipo, vem aqui. Não, pera aqui, senta aqui. E eu tive esse momento mesmo de despedida. Inclusive a Laís, uma outra amiga minha, também tá grávida. Fazia um tempão que eu não viajava pra fora do Brasil. Eu tava bem tranquila, na verdade, em viajar pra fora. Mas eu fui viver isso com ela também, a mesma coisa. Que é uma amiga da adolescência. E eu falei, não, a gente precisa viver isso, né? E ela também dizia isso, amiga, vamos... Aí parecia de fato que a gente era menina, com 16 anos, quando eu cheguei aqui em Campinas. Enquanto ela ainda tava com o bebê, né? Passando mal, tendo todas as questões da gravidez. Mas são fases novas, ciclos novos, e a gente tem que lembrar do que passou com muita gratidão, muito contentamento, mas sem saudosismo. Sim. Sabe, tem um provérbio que diz que nenhum sábio fica olhando pro passado e falando, olha como era bom, olha como isso era certo, olha como... Nenhum sábio faz isso. Então, eu acho que o caminho da felicidade passa pelo caminho de aperfeiçoamento e sabedoria. Então, é a gente agradecer muito, lembrar do passado quando necessário, nesse aspecto, né, de gratidão, de ensino, do que a gente absorveu, aprendeu até ali, de viveu, mas sempre olhando pra frente, acreditando que o que vem pela frente é melhor, e é porque é pra esse tempo. E sem dúvida, o Augusto vai ser uma bênção. Uma hora eu trago ele pra falar com vocês. Te amo. Te amo, linda. Obrigada por tudo.